Senhoras e senhores, bom dia. Até alguns anos atrás, a inclusão de um painel sobre socialismo no Fórum da Liberdade geraria críticas, dizendo que a Guerra Fria acabara e que os liberais queriam rever os tempos do Muro de Berlim, aliás, representado neste fórum pelo muro da entrada do centro de eventos e pelo palco aqui atrás. No entanto, quem quer, na verdade, hoje, recriar aquela atmosfera são os governos de países vizinhos ao nosso, que reavivam ideias antigas, rebatizando-as de socialismo do século XXI. Permitam-me dizer que não existe socialismo do século XXI. Ele é o mesmo e velho socialismo do século XX. Por onde passou, fracassou. Não é possível apontar sequer um exemplo de um país que tenha alcançado prosperidade, democracia e bem-estar sob um regime socialista. Os vícios do sistema são por demais conhecidos. A incapacidade de alocar recursos eficientemente, a falta de incentivos para os indivíduos e um sistema político baseado em autoritarismo e supressão dos direitos individuais. Para discutir o socialismo, sua natureza, métodos e os perigos que representa no nosso continente, teremos as palestras de Juan Fernando Carpio, João Quartim de Moraes e Rodrigo Constantino. Desejamos a todos um bom debate. Henri. Muito bom dia a todos. Eu estava pensando durante a semana como fazer essa abertura e ontem o mercado me ajudou. Ontem nós tivemos uma manifestação aqui na frente de algumas pessoas de partido que se opõem a nós e é interessante porque nós discutimos liberdade e a primeira coisa que eles tentam fazer é tirar a nossa liberdade de discutir, tentando entrar à força, gritando. Mas isso é assim. Rodrigo, uma vamos dizer, das piadas mais interessantes que eu conheço é o seguinte: a diferença entre o socialismo e o capitalismo é que o capitalismo não tem grandes intenções, mas tem ótimos resultados. E o socialismo tem ótimas intenções e péssimos resultados. Gostaria de comentar isso? Total acordo. No dia que nós dependermos das boas intenções de todos os agentes de mercado para resultados bons, nós vamos ter que viver num mundo de santos. E o que eu pretendo mostrar na palestra é que, mesmo se fosse um mundo só de santos, o socialismo seria impraticável. Mas a verdade é que é isso. Um sistema impessoal que independe das intenções dos agentes consegue gerar um resultado muito mais satisfatório para todos. Isso é o capitalismo. Bom, infelizmente, eu me esqueci de comentar o currículo do nosso Rodrigo. Rodrigo Constantino, ele é articulista de uma série de jornais. Ele é formado em Economia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, tem MBA em Finanças pelo IBMEC e trabalha no setor financeiro desde 1987. É autor de 5 livros: Prisioneiros da Liberdade, Estrela Cadente, As Contradições e Atrapalhadas do PT, Egoísmo Racional e Individualismo de Ayn Rand, Uma Luz na Escuridão e Economia do Indivíduo, o legado da escola austríaca. E escreve seus artigos no jornal O Globo, na revista Voto, na coluna Gestor do jornal Valor Econômico e é membro fundador do Instituto Millennium e diretor do Instituto Liberal. Há alguns anos atrás, Rodrigo, há uns 20 anos atrás, Roberto Campos disse de uma forma jocosa que ele iria precisar encontrar um novo objetivo na vida, porque o socialismo havia acabado. E agora, com essa crise do ano passado, se falou que o liberalismo acabou, então tudo acabou. O que tu acha que aconteceu? Não, foi claramente uma crise do intervencionismo, né? De liberalismo não teve nada. A impressão digital do governo ali americano estava em todas as cenas do crime. A começar pelo epicentro ali do setor imobiliário, totalmente dependente do governo, influenciado pelo governo americano, chegando finalmente no Banco Central, né? Estimulando o crédito e mantendo artificialmente os juros baixos e criando, e com isso, a bolha. O único que tem o monopólio da moeda é o governo. Então, não foi uma crise do liberalismo. Infelizmente, uma vez mais, com um diagnóstico totalmente errado, não tem como acertar na receita. Então, estão propondo mais do veneno que causou o problema. E tem solução? Sim, liberalismo.
lá ou aqui? É aqui mesmo? Pode ser aqui. Ok. Bom dia a todos. É sempre uma honra participar de um evento como Fórum da Liberdade, mas eu confesso que esse ano me deu um pouquinho de tristeza, e foi por conta do tema que eu ia ter que falar, socialismo. Eu me sinto meio que num museu, assim, né, eu tendo que discutir, então, se a Terra é quadrada ou arredondada, em vez de discutir as nuances do arredondamento dela. E o que eu acho é que há uma lição, e o que aprendemos com a história é que muitos não aprendem com a história. A insistência no erro é realmente uma coisa incrível. Em 1922, Ludwig von Mises, que é o tema desse fórum, já havia escrito um livro chamado Socialism, onde ele refutava de forma absoluta a viabilidade do sistema socialista. Ele mostrava como era impossível haver cálculo racional no socialismo. Isso independe dos agentes serem pessoas sábias ou não, bem intencionadas ou não. É um sistema que é impraticável. E eu vou tentar aprofundar um pouquinho nisso, pelo limite do tempo, vou ter que fazer de forma muito superficial. Mas o socialismo, na essência, ele prega a abolição da propriedade privada dos meios de produção. Essa é a essência do socialismo. Ele colocaria a propriedade de forma coletiva sob o controle do Estado. E, na prática, isso é o fim da livre divisão de trabalho, que é o que garantiu o progresso aí dos últimos séculos no mundo. O poder de decisão, de alocação dos recursos escassos na economia, ele seria concentrado, então, numa cúpula, numa nomenclatura do governo, de supostos sábios clarividentes, que vão, então, decidir por todos nós o que fazer, como alocar nosso tempo, nosso trabalho, o capital e os recursos escassos. Me parece sempre que socialista fugiu da primeira aula de economia, né? Recursos são escassos. Eles trabalham com a premissa de abundância infinita de recursos, e aí sim, qualquer coisa é viável, até mesmo o socialismo. Eu vejo também como uma dicotomia entre a economia de produtores e a economia de consumidores. O livre mercado ele pode ser bem descrito como a democracia dos consumidores. Cada um de nós, no livre mercado, tem direito de exercer as suas preferências subjetivas, pessoais. E enquanto que uma economia voltada para os produtores, como foi a União Soviética e todos os regimes socialistas, na prática, é um regime onde o produtor, de cima para baixo, decide o que deve ser produzido, como, quanto, para quem. E isso é a supressão total da liberdade individual, né? O próprio Mises, novamente, tem uma frase que eu gosto, que ele diz: não é porque existem destilarias que as pessoas bebem uísque, mas sim existem destilarias porque as pessoas bebem uísque. Ou seja, os empresários estão aí batendo cabeça para tentar atender a demanda, satisfazer os nossos desejos e necessidades. Isso é o livre mercado. E, para tanto, é necessária a cooperação, então, entre os diferentes insumos existentes, os fatores de produção, né? Terra, capital, trabalho, quanto de cada coisa vai ser alocado para cada item a ser produzido. E ninguém tem conhecimento a priori, informação necessária para saber isso. Primeiro, porque essa informação está pulverizada, disseminada entre milhões de agentes. Cada um de nós detém um pequeno pedaço dessa informação. Segundo, porque o próprio fator tempo, um fluxo contínuo, altera. O que você deseja hoje, o que você quer hoje, pode não ser a mesma coisa que você quer amanhã. Então, somente o livre mercado permite essa interação, né, e esse uso dessa informação disseminada. É um processo dinâmico de descoberta por meio de tentativa e erro. E os proprietários vão cada vez ajustando, então, seus fatores de acordo com o que vão aprendendo no dia a dia do mercado. Surge a necessidade, então, de um mecanismo de transferência dessa informação toda presente em cada um de nós. E qual é esse mecanismo? É o preço livre de mercado, onde cada um vai exercer sua preferência e vai estar influenciando o preço final de todos os diferentes fatores. Alguns socialistas chegaram a compreender esse tanto, pelo menos, e pregaram, então, uma espécie de simulacro de preço de mercado, né? Vamos brincar de mercado. Eu acho isso análogo a jogar pôquer com um carocinho de feijão.
Quem joga pôquer sabe que não funciona. Então, o preço tem que ser livre de fato. É a única forma que cada um vai poder exercer a sua preferência e, com isso, impactar o preço final de forma a levar informação relevante para os agentes, informação real sobre a demanda e a oferta na economia. E é incrível isso, porque vamos pegar, por exemplo, o produtor do aço. O produtor do aço não precisa ter todas as informações sobre a sua indústria e sobre tudo que impacta a produção e o consumo de aço para poder tomar suas decisões. Ele nem teria como saber isso. Vamos supor que um governo na China estimule a construção civil e isso impacte a demanda de aço no mundo. Ele não tem como saber cada uma dessas coisas, mas ele sabe o resultado final. O preço do aço está subindo e isso está emitindo uma informação relevante a ele. Há mais demanda desse insumo escasso. Então, eu posso realocar minha produção para atendê-la. E isso só existe por conta da busca do lucro. Sem essa busca do lucro, que parece pecado para os socialistas, não haveria essa tomada de decisões constantes no mercado, racionais, ou seja, tentando de fato atender a demanda de todos nós. É a busca do lucro que é a maior garantia dos consumidores no mercado, que permite o uso mais eficiente dos recursos escassos. E o empreendedor é, então, aquela figura que está alerta a essas oportunidades. É uma espécie de arbitrador. Ele está de olho nas assimetrias de mercado para poder, então, atender de melhor forma os consumidores. É curioso que, na União Soviética, por exemplo, um experimento socialista, tentaram, então, suprimir esse mecanismo de preço livre e criaram uma entidade burocrática chamada Gosplan, com modelos complexos de econometria, que deveriam, então, cuspir ali o preço justo, adequado, de mais de 30 mil itens, commodities. E óbvio que fracassou, não tinha papel higiênico, as prateleiras eram vazias, porque, de fato, você suprimiu com a única forma de você levar a informação para os agentes que poderiam, então, atender de forma racional a demanda. É uma espécie de arrogância desses burocratas, né, que se consideram clarividentes, que vão saber de cima para baixo como atender a demanda de todos nós e como alocar, então, os recursos escassos. Isso não funciona nunca, nem nunca vai funcionar em lugar algum. É atemporal essa realidade. Bom, explicado isso de forma mais resumida, quase nenhum, eu diria, socialista hoje defende, de fato, né, o socialismo puro, a abolição da propriedade privada, dos meios de produção. Eles sabem que, se defenderem isso, não vão mais conquistar votos, né? A exceção aí de algumas peças de museu e, infelizmente, abaixo da linha do Equador, aí sim, pululam, aparecem com um pouco mais de frequência. Mas, de fato, o que eles defendem é uma economia mista. É o intervencionismo, chama do nome que quiser, sindicalismo, capitalismo de Estado, né? Social-democracia, é o intervencionismo, onde eles pretendem preservar uma boa parte, pelo menos, do que gera de fato a riqueza, que é o mercado livre, funcionando, e tentando concentrar o máximo possível, sem matar as galinhas dos ovos de ouro, a privilégios, concentrar recursos nessa nomenclatura, nesses amigos do rei, né, nesse grupo que se arroga esse direito, então, de falar em nome do povo e, portanto, concentrar nossos recursos sob a mira de uma arma. Eu acho curioso isso, porque é mais ou menos misturar o joio e o trigo, é mais ou menos como misturar lama e sorvete, né? Na expectativa de que vai melhorar a lama ou então não vai estragar o sorvete. O resultado é estragar o sorvete, não tem jeito. Então, essa mistura, esse modelo misto de intervencionismo, isso também fracassou. Isso vem se mostrando cada vez mais prejudicial à prosperidade, à liberdade, ao progresso, né? E vemos casos como a Grécia, por exemplo, hoje vítima desse modelo, e vários outros países. O Japão, sem crescimento há 20 anos, num problema sério lá, com a demografia prejudicando também, sem dinâmica de criação de riqueza, por excesso de intervencionismo. Então, também é um modelo fracassado. Quanto mais livre for uma economia, mais prosperidade e justiça há numa sociedade. O índice de liberdade econômica, medido pelo Heritage Foundation ou pelo Fraser Institute do Canadá,
demonstram isso de forma clara. Os países com maior grau de abertura, de liberdade econômica, de direito de propriedade privada respeitado, são os países mais prósperos, não resta a menor dúvida disso. Enquanto que do outro lado do espectro, nós temos aí as peças de museu. Cuba, Coreia do Norte, a Venezuela cada vez mais, né, tão admirada aí pelo nosso governo. Bom, essa foi a refutação, digamos, científica, técnica do socialismo feita por Mises. E é muito interessante, na minha opinião, porque, primeiro, não faz julgamento de valor, ou seja, assume uma premissa, talvez um pouquinho realista, talvez muito otimista, de que, do outro lado, realmente estamos debatendo com pessoas muito bem intencionadas que estão apenas erradas. Só que eu acho também interessante, não é o propósito da palestra, pelo tema ser Mises, e por eu achar mais eficiente refutar o socialismo pelo método científico, porque aí sim, depende da boa intenção ou não, ele vai sempre fracassar, mas eu acho válido mencionar que há também a importância de rebater o socialismo no âmbito moral. E ninguém melhor que Ayn Rand fez isso. Eu tenho um livro sobre ela, inclusive, e ela trata o socialismo como uma espécie de idealização da inveja mesmo. Quer dizer, vamos pegar a frase, o slogan marxista, a cada um de acordo com as suas necessidades e de cada um de acordo com a sua capacidade. Aí você para pensar um pouquinho nisso, né? Primeiro, quem vai dizer qual é a necessidade de cada um e a capacidade de cada um? Ninguém sabe. São esses arrogantes que vão tentar dizer isso. Segundo, se aplicar isso na prática, em pouco tempo eu posso garantir que, pela natureza humana, todo mundo vai começar a necessitar de tudo e ninguém mais vai ser capaz de nada, né? Porque a sua capacidade passa a ser um passivo para você, um claim que a sociedade tem em cima de você. Você tem uma obrigação agora de atender, né, os outros, a demanda e a necessidade, entre aspas, dos outros. Então, é óbvio que um resultado prático de uma sociedade que adota esse slogan é a miséria e a escravidão, né? O único item de produção em alta vai ser bebês, porque o seu filho não passa mais a ser uma responsabilidade só sua. O seu vizinho vai ter a obrigação de trabalhar para sustentar o seu próprio filho. Isso não funciona na prática, né? E isso é mais ou menos o welfare state. Podemos pensar também num exemplo mais assim cotidiano, uma sala de aula que tente adotar o modelo socialista, para nós entendermos como ele é a idealização da inveja ou a mediocracia em vez da meritocracia. Vamos supor que um professor falasse então que a partir de hoje as notas todas vão ser socializadas, o que quer dizer que, em nome de uma igualdade maior de resultados, né, as notas melhores vão ser um pouco sacrificadas para poder ceder um pouco para as notas piores. Afinal de contas, não é justo tanta discrepância entre os alunos bons e os alunos ruins. Ora, qual o único resultado viável dessa política? Em pouco tempo, os alunos que se esforçam mais ou que são mais habilidosos por qualquer fator e motivo não vão ter nenhum incentivo, nenhum interesse em continuar estudando muito, tirando notas boas. Eles sabem que são hospedeiros agora e carregam parasitas nas costas. Ninguém gosta de carregar parasita nas costas. Em compensação, os parasitas vão ter mais incentivo ainda a viver na vagabundagem. É óbvio, ele não tem nenhuma punição pela sua vagabundagem. Se ele ficar em casa sem fazer nada, sem se esforçar, ele sabe que tem alguém se esforçando por ele para ele pegar carona. Ora, isso é o socialismo. Isso é o socialismo. E isso não funciona. Na União Soviética ficou conhecida a piada, né, do próprio detentor do poder no regime. Eles fingem que trabalham e nós fingimos que pagamos. É mais ou menos isso. No socialismo ninguém trabalha de fato e também não tem riqueza para distribuir, né, para pagar. Bom, dito isso, eu concluo com a única conclusão possível que eu chego disso. E por que, então, que o socialismo, dado esses fatos inegáveis, ainda conquista tanta gente, especialmente abaixo da linha do Equador? Ele chafurda onde há mais ignorância e miséria, por motivos óbvios. Ele vende sempre a ideia de que João é rico porque Pedro é pobre, né? Isso agrada muita gente, porque expia a sua responsabilidade de assumir as rédeas do seu destino, coloca a culpa dos problemas todos numa elite, né? E aí vende facilidades através de um Estado babá e coisas do tipo. Mas a única conclusão que eu chego, então, é de que o socialismo é uma religião. Ele é uma seita. Ele não conquista as pessoas através da razão e dos seus argumentos. Ele atrai pela fé e seus dogmas.
Então, eu só fico espantado e triste de ter que vir, em pleno século XXI, debater um sistema, um regime tão fracassado como o socialismo. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo. E agora, para contrapor, porque o nosso fórum ele é um fórum de ideias e as ideias têm que ser contrapostas para se chegar a uma conclusão, nós vamos ouvir o professor João Quartim de Moraes, que é professor universitário formado em Filosofia e em Direito na Universidade de São Paulo. Entre 68 e 69, participou da resistência clandestina e armada durante a ditadura militar. Passou os anos 70 exilado na França. Lá continuou a carreira acadêmica, mas dedicou-se, sobretudo, ao jornalismo político, na revista Afrique Asie, principalmente. Após a anistia, voltou ao Brasil. Desde 1982 é professor na Unicamp e, desde 1993, professor titular por concurso. Publicou vários livros e muitíssimos artigos no Brasil e na Europa. Aposentou-se na Unicamp em 2006, tornando-se a seguir professor colaborador voluntário. É pesquisador sênior do Centro Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, onde tem desenvolvido, nos últimos 6 anos, estudos sobre o materialismo antigo, Epicuro e Lucrécio. Seus temas centrais, a história do pensamento político, materialismo antigo e moderno, marxismo, instituições brasileiras. Professor. Pois não? O senhor é fluente, segundo o seu currículo, em 9 idiomas e tem um vasto estudo. Isso certamente é um exagero. Bom, mas não eu posso, olhei na no máximo, ler em alguns desses idiomas com muita dificuldade, só apenas porque, às vezes, é indispensável, quando estamos comentando, discutindo um autor, procurar ver como ele se expressou, porque, se é para usar um chavão, tradutor e traditore. Né? E um texto difícil, frequentemente, ele é banalizado, simplificado. Então, um esforço de compreender, de beber na fonte, beber a ideia na fonte que foi formulada. Pois só não. isso. Mas, de qualquer maneira, com seus estudos, o senhor há de convir que as pessoas são desiguais, que Deus foi um grande criador de desigualdades. Não existem duas pessoas iguais. Então, como é que o senhor consegue explicar o socialismo? Como é que o senhor faz o contraponto ao Rodrigo? Bom, minha ideia não é me contrapor ao Rodrigo, porque ele expôs as ideias dele com muito calor e veemência. Eu tenho a minha maneira de expor as minhas, né? A diferença começa aí. Eu aceitei esse convite muito honroso, aliás, deixa-me captar a ocasião de agradecer o convite, mas, evidentemente, que eu tenho um método e achei que, para o público, o que interessaria mais é uma tentativa de uma definição tão objetiva como possível do socialismo. Porque a primeira... Então, para isso, vou me socorrer de uma... Não será considerado, certamente, como se diz, um efeito especial, mas é essa ideia de que a tentativa de chegar a uma definição tão objetiva, repito, quanto possível. Essa definição, eu até peço a sua licença para poder chegar mais perto um pouquinho, porque o tipo de óculos... Obrigado. Vou levantar, então, que assim eu... Com licença. Assim eu acompanho o que estou dizendo, eu tenho controle aqui. Eu digo que ele é o oposto do liberalismo, com certeza, no que concerne a organização econômica da sociedade. Para simplificar, diria que mercado e Estado são 2 princípios opostos, polares. Não existe, nunca existiu nenhuma sociedade onde o mercado não sofresse interferência do poder político. O capitalismo nasceu dos monopólios das grandes companhias de comércio, no período histórico chamado mercantilismo. Eu sei que o liberalismo se forjou lutando contra o mercantilismo, mas nós não podemos também dissociar liberalismo e capitalismo, porque senão vai ser uma postura muito fácil. Tudo que tem de ruim, de bloqueio no capitalismo, nós vamos dizer que é a intervenção do Estado. E tudo que tem de bom, nós vamos dizer, é o mercado, já
hipostasiado como um princípio autônomo de regulação da vida social. E é isso que está em discussão, me interessa. Isto é, a tese que eu sustento, tese socialista, é de que o mercado não contém nenhum princípio imanente, intrínseco de autorregulação das relações econômicas. Bom, no que concerne ao tamanho do Estado, vejam bem, eu estou trabalhando com uma hipótese, não creio, eu não quero imputar a ninguém a minha análise. Eu não creio, por exemplo, que, pelo menos a palestra que eu ouvi, eu sinto que, desculpe, que Rodrigo, né, não se identifica com a política dos Estados Unidos atual, de modo algum. Não, perfeito, por isso que eu digo, por isso que eu tenho cuidado de distinguir a minha avaliação dos Estados Unidos, que para mim são o bastião, a base do liberalismo. Agora, é claro que é uma tese que, pela exposição do Rodrigo, ele já descartou, de modo que, de modo algum, é uma crítica a ele. Ele já se pôs fora dessa crítica. Mas qual foi o custo de se pôr fora dessa crítica, no meu entendimento? O custo foi nos oferecer uma utopia do mercado. Porque onde existe um país onde só há mercado? Qual é esse país? Nos Estados Unidos, em todo caso, que é o país, no senso comum, o mais radicalmente liberal, o bastião da liberdade, é o maior aparelho de Estado que existe. E o orçamento bélico anual está em torno de 700 bilhões de dólares. O orçamento bélico não são só as despesas militares, porque, evidentemente, tem todo o efeito multiplicador das compras de armamentos. A tese de que só o Estado pode levar em conta os interesses sociais é uma tese que não escapa a ninguém e se opõe frontalmente à que predomina nesse fórum. Significa o seguinte, eu disse pode. Eu gostaria de ser compreendido. Eu não disse que leva, eu disse que pode levar. Por quê? Porque o Estado tem a capacidade de compensar a lógica que ela tem de ser cega no mercado. Porque a lógica imanente do mercado, deixada a si própria, ela faz com que a miséria e a pobreza se tornem um assunto de caridade social, de esmola. Não há duas opções. E não creio que, por liberalismo, se entenda aquilo que alguns chamam o darwinismo social. Isto é, a sociedade é comparada a uma jungle, a uma floresta, ai dos mais fracos. Quem pensar assim, de fato, está numa posição, essa que se diz o darwinismo social. Ai dos mais fracos. Eu não creio que isso seja um ideal. Nem sequer eu creio que seja um ideal do liberalismo como ideologia. Agora, é um problema do liberalismo responder como levar em conta as desigualdades produzidas pelo mercado. Acredito que a retórica da inveja, não vou entrar nela, deve haver, acho que a inveja está igualmente bem ou mal distribuída pelo planeta todo. Mas o que me parece é que a lógica da inveja não explica a pobreza. Nós não vamos dizer que alguém que nasce na pior condição da pobreza, ele nasceu na pobreza porque é invejoso. Acho que aí é uma inversão de fatores, né? Então, aqui, continuando com aquela polarização, né, sobre Estado e mercado, a origem histórica do capitalismo é o Estado absolutista. Na Inglaterra, já limitado, que a Inglaterra é o solo histórico das instituições liberais, já que a mais antiga instituição liberal, instituição, não digo ideologia, digo instituição liberal, é o velho parlamento feudal, aquele forjado na Alta Idade Média, quando os barões normandos se rebelaram contra o excessivo centralismo da coroa. Daí data, enfim, do século XIII é que datam os primeiros parlamentos ingleses. E foi essa instituição que, com altos e baixos, acabou, primeiro, partilhando o poder com a monarquia. E, a partir do que os ingleses chamam a tal gloriosa Revolução de 1688-89, passou a ser o centro do poder. Isto é,
na disputa de poder entre o executivo e o parlamento passou lentamente, e isso se consolidou na história inglesa ao longo do século XVIII, a dominar, a prevalecer sobre o executivo. Bom, também diz que as variantes mais estatistas do socialismo, elas admitiram empresas cooperativas e privadas. Mesmo na União Soviética, mesmo no auge do estatismo soviético, admitiram empresas rurais soviéticas. Eu não vou... Eu passarei para o ponto 2, rapidamente, porque o conceito marxista de socialismo e a experiência soviética. Esses textos que eu estou citando aqui, talvez estejam um pouco filosofante demais, mas, enfim, eu procurei adotar a terminologia deles, ler no texto, beber na fonte. Que ideia há aqui? Aqui é a ideia de que o comunismo, naquele momento eles não distinguiam comunismo e socialismo, o termo era praticamente o mesmo, foi posteriormente, mais para o fim do século XIX, inclusive na obra de Marx, de Engels, que veio essa diferença. Essa diferença passou a ter um certo estatuto, o socialismo passou a ser apresentado como um momento, e o comunismo seria, para resumir numa frase, a ideia de que todos os meios de produção, técnicos, científicos, toda a riqueza produtiva, tornar-se-ia patrimônio comum da sociedade, e no limite da humanidade. Essa era a ideia, um objetivo de longo prazo. Mas o que importa, e por isso eu coloquei esse texto, essa ficha, o que importa nessa ficha é a ideia de que o comunismo, ou o socialismo, no caso, repito, naquele momento, esses dois termos são praticamente sinônimos, é um processo, não é uma invenção, não é uma fantasia ou uma invenção de um grupo de esotéricos que querem impor suas ideias à sociedade. Não, ele é um processo. Que processo? É o processo que Marx tinha discernido na história do capitalismo. A expansão da burguesia, revolucionando constantemente os meios técnicos de produção e tendendo a polarizar, de um lado, os detentores do capital e, de outro lado, aqueles que eram apenas proprietários de sua força de trabalho. Esse processo. É esse processo em ato que polariza na sociedade os assalariados e os proprietários do capital, que ele diz, esse é o movimento que leva ao comunismo, ao socialismo. O conteúdo desse movimento, visto do ponto de vista atual, isto é, do ponto de vista da ordem capitalista, é a separação constante entre o trabalho criador de riquezas e a propriedade dos meios de produção de riquezas. Entre o trabalho produtivo e a propriedade. Na Idade Média, por exemplo, a unidade era praticamente perfeita entre as corporações de artes e ofícios, na aldeia camponesa, que certamente pagava um pesado tributo aos feudais, mas isso é outro assunto. Mas, em todo caso, era a ideia de que o produtor era proprietário de seus meios de produção. É importante ver que, quando Marx escreve esses seus textos, ele está tendo em vista a ultrapassagem dessa unidade entre propriedade e trabalho, que é própria ao passado feudal, e é colocado em questão pela própria lógica do desenvolvimento capitalista, e que, repito mais uma vez, tende a separar a propriedade e o trabalho. Propriedade dos meios de produção. Vou apontar aqui a outra ficha. A experiência soviética, ela tem duas características importantes. De um lado, aqui eu considero que não se pode deixar de lado, por pouco que se respeite a verdade histórica, que a Rússia era um dos países mais atrasados da Europa e que o socialismo fez da Rússia, em 30, 40 anos, até meados, a segunda grande potência do planeta. Alguma coisa que os Estados Unidos tinham levado 150 anos para chegar, eles chegaram em 50. Eu digo potência econômica. Esse crescimento, ele utilizou fortemente as técnicas de mercado não era uma técnica, não foi uma decisão friamente tomada, foi uma imposição da situação de penúria em que estava a Rússia, e eles não tinham outra possibilidade senão apelar para
a iniciativa camponesa individual ao máximo. E ela suscitou, favoreceu uma extensa produção de mercadorias. Quais eram os limites dessa expansão do mercado? Os limites eram a instalação de uma indústria pesada, de uma indústria de ponta, que só o Estado pôde levar adiante, para tirar a Rússia do atraso industrial em que ela estava. As experiências posteriores, a experiência posterior na União Soviética, digamos, para resumir, né, o tempo é curto, são muitos os aspectos da questão. A experiência posterior, ela, contrariamente ao que muitos dizem, ela levou, sem dúvida, a uma diminuição do ritmo de crescimento econômico na União Soviética, mas jamais a uma crise ou estagnação. Nos últimos, tanto que se considere a taxa de investimentos, formação bruta de capital fixo, que se considerem fatores como índice de alimentação básica, a União Soviética estava na frente dos Estados Unidos. Onde ela estava atrás? Do ponto de vista, eu digo, estritamente econômico. Não estou discutindo, por enquanto, a correlação política de forças. Nem sei se isso vai entrar. Aí, quem vai arbitrar é o interesse dos participantes em levantar questões. Mas o ponto que me parece decisivo e que devemos reter para ter um juízo objetivo em relação à União Soviética é esse. O que eles ficaram para trás e generalizou-se uma insatisfação na comparação com o Ocidente, acima da linha do Equador, sem dúvida nenhuma, nessa comparação, o que foi? Foi que os Estados Unidos, que passaram dos seus piores momentos de baixa, após a derrota no Vietnã, a inflação dos anos 70, a inflação que só foi controlada, como se sabe, de maneira pesada pela intervenção do Paul Volcker e a elevação brutal da taxa de juros dos Estados Unidos, de maneira a fazer com que os dólares que estavam ali passeando pela Europa, os petrodólares, voltassem para os Estados Unidos. Professor, 3 minutos ainda. 3 minutos só? Poxa vida. A explanação estava meio grande. Nós temos que socializar o tempo. Não, eu aceito, eu aceito, com toda certeza. Então, bem, com toda certeza, muito bem. Então, eu vou apenas encurtar, dizer que a experiência da social-democracia, ela digamos, é a questão o ponto que se pode discutir na social-democracia, qual seria a relação entre o princípio social e a democracia política, até que ponto o socialismo, como um processo em que os meios básicos de produção são públicos, ele depende, está vinculado, ou depende de uma decisão do corpo político eleitoral. É a maioria, expressão da soberania popular, é que decide quais são os empregos, os rumos da economia. Isto é, a maioria que expressa a soberania popular é que deve ter uma opinião sobre as grandes orientações da vida econômica. Isso conflita, claro, com a almejada, do ponto de vista do estrito liberalismo, autonomia completa das empresas em relação, não ao Estado, mas em relação à democracia, isto é, à maioria da população. Eu acho que esse é o grande dilema. Eu termino por aqui. Obrigado. Muito obrigado. Agradecendo, então, a participação do professor João Quartim de Moraes, vamos conversar agora com Juan Fernando Carpio Tobar Sabia. Ele é professor de Economia da Universidade de São Francisco de Quito, no Equador, e diretor do Instituto de la Libertad. É editor do programa e da revista eletrônica Livremente e também apresentador do programa de rádio de mesmo nome. Produz o programa Tempo de Empreendedores e participa como articulista em diversas publicações. Senhor Fernando, nós todos aqui discutimos capitalismo, socialismo, mas o senhor está enfrentando uma situação de socialismo na prática, com um governo que se declara socialismo e está tendo atos que, na minha opinião, são bastante fortes. Como é que está sendo viver hoje no Equador com o presidente Correa? Bueno,
para empezar, muy buenos días, damas y caballeros. Muchas gracias por la invitación a los organizadores del foro. Sí, en realidad a Correa se le ha llamado algunas veces Chávez Light, porque de alguna manera ha tomado pasos decisivos en esa dirección. Sin embargo, quiero contarles algo personal. Él fue mi profesor en la universidad y él sonaba como un keynesiano, es decir, un socialista parcial o moderado, sobre todo del grupo de personas dentro de la economía que nunca entendió la macro, y por lo tanto sonaba relativamente prudente o moderado dentro de los cánones ecuatorianos, en los cuales 65% de nuestros niños están en manos del Movimiento Popular Democrático, que maneja el Sindicato de Educadores. Los marxistas básicamente manejan la educación en Ecuador. Y entonces, por supuesto, Correa, en vez de mejorar con el tiempo o ya en el poder, hacer un ejercicio un poco más prudente y realista, ha empeorado y está empezando a sonar como los marxistas en el sentido de la teoría del valor, por ejemplo, la explotación y etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ha tenido un retroceso terrible y eso le ha llevado a tomar algunas medidas. La última noticia, el día que salí de Quito para venir a Brasil, 40.000 hectáreas de camaroneras estaban siendo estatizadas. El socialismo requiere el uso de la fuerza estatal para alcanzar sus fines. Nadie entrega el fruto de sus esfuerzos voluntariamente, eso está claro. Entonces, en Ecuador lo que estamos viendo es una fuga de las empresas y por lo tanto de los empleos hacia Perú, que es un territorio que relativamente está ofreciendo unas condiciones de seguridad y de crecimiento muy interesantes. Mis estudiantes en la universidad, a diferencia de mi generación cuando estábamos en la universidad, no ve con optimismo al Ecuador, están pensando en cómo salir y a dónde salir. Entonces, esos son los frutos. E o senhor vai nos falar, então, sobre pobreza e pobres em uma sociedade livre. Sí, bueno, gracias. Yo también quisiera aprovechar para hablar desde acá. Y bueno, permítame contarles, por favor, una historia. Y es la historia de la pobreza y la riqueza en la humanidad. Porque si a alguien como Rafael Correa le decimos que el Ecuador está mucho mejor que hace 40 años, siempre nos va a responder algo como, pero no somos Suecia o no somos Suiza. Va a tomar algún país que también haya seguido avanzando y nos va a decir, no somos todavía como ellos. Bueno, luego nos preguntaremos por qué no somos como ellos. Pero permítame contarles algo que incluso está ahorita al momento online en la Wikipedia. Me encontré con esta sorpresa. Ayer mi artículo sobre este tema está en el entry de la Wikipedia sobre la pobreza. Y en realidad hay que tomar un poco de perspectiva. Durante 7.000 siglos, el ser humano solamente conoció la pobreza. Y de hecho, un investigador económico que se llama Nathan Rosenberg dice, la percepción de la pobreza como algo moralmente intolerable en una sociedad rica tuvo que esperar a la aparición de una sociedad rica en la historia. No había con quién compararse y sentirse pobre durante la mayoría de la historia humana. Incluso los ricos, entre comillas, la nobleza y los reyes de hace 300 años, envidiarían las condiciones de las cuales goza la clase media en la mayoría de países latinoamericanos. Hagamos un pequeño ejercicio mental, damas y caballeros. Imaginemos que tenemos una máquina del tiempo, con la misma con la cual quisiera yo traerles a veces a los socialistas al siglo XX y al XXI. Pero supongamos que le traemos a un rey, y este rey es de hace 300 años, y le llevamos a la casa de Bill Gates y a la casa de una familia de clase media baja de una ciudad de Brasil. La pregunta es, ¿les sorprenderán más las diferencias o las similitudes? ¿Qué piensan ustedes? La mayoría de gente tiende a contestar las diferencias. Ciertamente, Bill Gates puede tener 20 automóviles y la familia de clase media baja tal vez tenga 1, 10 refrigeradoras, 1, 20 televisores, 1, etcétera, etcétera. Pero se dan cuenta, si seguimos con la lista, nos vamos a encontrar con una serie de cosas que el rey simplemente jamás soñó en tener. Agua potable, refrigeración de alimentos, vacunas, baja mortalidad infantil,
etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente este acceso a los bienes culturales y materiales, que incluso los ricos o supuestos ricos del pasado envidiarían, son algo que damos por sentado. De alguna manera, los seres humanos tenemos una tendencia a ser ingratos. Los ecuatorianos tenemos productos de exportación como el petróleo y el banano, como ustedes saben. Cada año enviamos el mismo barril de petróleo y el mismo racimo de bananos, y cada año los países más desarrollados nos envían una mejor computadora, un mejor iPod y un mejor automóvil. Yo soy un explotador de los japoneses. Yo soy un explotador de los alemanes y de los estadounidenses o americanos, como les dicen aquí. Esa es la verdad. Por el mismo petróleo y el mismo banano me envían cada año un producto mejor. ¿Quién gana? Y es interesante porque entonces este análisis de explotación de los marxistas solo puede ser una confusión de que el trabajo es sudor. Trabajo es sudar, solamente trabaja quien suda, pero no trabaja entonces quien ahorra, quien invierte, quien toma riesgos, quien piensa nuevos productos y nuevas ideas. Eso también es trabajo. El origen del capital es la mente. Y, por lo tanto, si bien en la revolución industrial era fácil confundirse, ahora nos queda cada vez más claro en la economía del conocimiento que las ideas marxistas no es que son añejas o son viejas, es que siempre fueron falsas. Y es muy interesante porque se tiende a pensar que el capitalismo es un fenómeno europeo y que requiere de estados-nación para emerger, pero no hay nada más lejos de la verdad. En Ecuador hay muchas comunidades indígenas en las montañas, en los Andes, que no quieren saber nada del Estado. Cuando los socialistas han ido a tratar de evangelizarles, los indígenas les han mandado de regreso por las mismas. Y lo que están haciendo esos indígenas, en la medida en que tienen propiedad privada e intercambios, se llama mercado y se llama capitalismo. El capitalismo es connatural a la naturaleza humana, es connatural al ser humano. Y aparece un capitalista cada vez que alguien contrata a alguien más para trabajar, porque prefiere tomar el riesgo y delegar el trabajo en la misma medida en que esa persona prefiere la seguridad y no tener la posibilidad de ganancias, pero tampoco la de pérdidas. Esto es el pacto del capitalismo. El pacto del capitalismo es la aparición básicamente de dos roles. No son dos clases sociales y no son ni mucho menos clases que deban luchar ni luchen de ninguna manera. Esa es parte de la fantasía o la mitología marxista. El pacto del capitalismo ocurre cada vez que dos personas deciden que una quiere un ingreso estable, que es el salario, y otra quiere asumir los riesgos. Y se queda con la posibilidad de ganancia, ciertamente, pero asume las pérdidas. La persona que está ganando el salario ya no tiene que cargar con las pérdidas. Así aparece la clase media en la historia. Gracias a los capitalistas aparece la clase media. Probablemente la gran mayoría de quienes estamos aquí, ciertamente yo. Yo le debo mi existencia como alguien que puede ganar un ingreso estable, a alguien que arriesgó e invirtió, en este caso, en crear una universidad privada en el Ecuador. Entonces, fíjense, este análisis de la explotación entre clases sociales, que además, dicho sea de paso, no es ni siquiera original de Marx. Marx ni siquiera es original para equivocarse. El error original es de Adam Smith. Adam Smith puede ser muy bien considerado el padre del socialismo. También hierra cuando trata de analizar las relaciones entre países. Permítanme darles un dato nada más. Nos dice Johan Norberg, un investigador sueco. Desde luego, el europeo occidental o norteamericano es 19 veces más rico que en 1820, pero un latinoamericano es 9 veces más rico, un asiático 6 veces más rico y un africano cerca de 3 veces más rico. ¿De quién fue robada esa riqueza? La visión del siglo XIX de que la riqueza está en los recursos naturales tiene que ser abandonada. Cuando entendamos que el origen del capital es la mente, vamos a dar grandes pasos para entender cómo
estos roles, desde el capitalista y el del asalariado, son complementarios y no son de ninguna manera una lucha de clases. Pero, bueno, ¿qué ha pasado con la pobreza a lo largo de la historia? Aparte de que han mejorado todos, ¿qué ha pasado con la desigualdad en las sociedades? Y lo que ocurre es que en las sociedades más orientadas de libre mercado, más capitalistas, porque, cierto, pasado el siglo XX en que Marx dejó su nefasta influencia y Keynes dejó su nefasta influencia en el mundo, ya no hay sociedades capitalistas, y si es que las hubo en el siglo XIX, fue ajustando un poquito el concepto. En realidad, si se quiere una sociedad capitalista sin Estado para que surja el capitalismo, basta mencionar un caso que nunca nos enseñan en los colegios, por supuesto, no nos enseñan en los colegios que están manejados por socialistas en nuestros países, que es el caso de Irlanda, que vivió 900 años sin un Estado. Las funciones de gobierno eran manejadas por jueces en libre competencia en el mercado y agencias de seguridad o gendarmes en libre competencia en el mercado. Pero este caso no se conoce, tampoco el de 300 años de Islandia, tampoco que champán no era conocida por la bebida espumante, era conocida en su momento por que era el lugar en que en el medioevo la gente viajaba de toda Europa a contratar servicios judiciales en el libre mercado. La feria de champán, una vez al año, reunía a las escuelas de jurisprudencia para que ofrezcan su visión de la resolución de conflictos. Yo sé que les estoy contando cosas que son esotéricas, apócrifas y poco conocidas, porque hay gente a la que le interesa que no se conozcan, créanme. Ahora, estas sociedades orientadas al libre mercado y al capitalismo tienen una diferencia entre el 20% más rico y el 20% más pobre de 14 veces. ¿Les parece poco? ¿Les parece mucho? Les pregunto a ustedes. Y puede parecer que es mucho, pero las sociedades orientadas al Estado, más orientadas hacia el socialismo, tienen una diferencia de 32 veces. En otras palabras, permítanme decir otra herejía, el capitalismo crea igualdad, porque más empresarios compitiendo por relativamente escasos trabajadores y gente para sus proyectos, tiende a elevar los salarios, como sabe cualquier persona que haya pasado un curso elemental de economía. Y por lo tanto, en Suiza, o un país que tiene que mantener el nivel de riqueza ya existente, hay que competir entre mantener riqueza y crear riqueza adicional, por eso esos países crecen poco. Y para contratar a alguien se debe pujar con un salario elevado para atraerle hacia nuestro proyecto. Es muy caro contratar gente en Suiza. En nuestros países, el problema que tenemos, los que somos estudiantes o jóvenes profesionales, es que nosotros competimos por los escasos puestos de trabajo gracias a las trabas que pone el Estado para que se creen nuevas oportunidades de empleo. Y cuando se crean la mayoría de las oportunidades de empleo, por ejemplo, les doy el dato de en Ecuador, tenemos 45% de subempleo. Subempleo es un eufemismo que usan los economistas para decir gente que está trabajando y no le dice al Estado, porque el Estado es su principal enemigo. El subempleo o la informalidad es simplemente el fenómeno de que la gente está realizando sus actividades a espaldas del sistema, porque el sistema es su enemigo. Mientras más grande el Estado, más grande el mercado negro. ¿Cómo consiguen los cubanos los bienes de primera necesidad? Desodorante, pasta dental si es que la consiguen, shampoo si es que lo consiguen, es un lujo por cierto en Cuba, en el mercado negro, el verdadero mercado libre. El mercado es connatural al ser humano, el Estado es una imposición de una élite para obtener y entregar ciertos privilegios. Y por supuesto, quienes nos consideramos liberales, y sobre todo usamos la etiqueta orgullosamente de libertarios, le consideramos a Estados Unidos el bastión del socialismo, sobre todo porque si se ha definido al capitalismo como la propiedad privada de los medios de producción y al socialismo como la propiedad estatal de los medios de producción, Estados Unidos tiene una fuerte propiedad estatal de los medios de destrucción. Ahora, ¿qué pasa con Latinoamérica? Latinoamérica de ninguna manera ha dado los pasos que han dado estos países más exitosos como Suiza, hablemos en este momento,
que se mencionó, o, por supuesto, siempre se hace referencia a Suecia, se hace referencia a Francia, Inglaterra, etcétera, 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 pero son países que tienen un Estado benefactor muy fuerte ahora en el siglo XX y en adelante, en el siglo XXI, ¿no es cierto? Y nuestros socialistas locales quieren copiar a Europa, pero nunca quieren copiar a la Europa del siglo XIX con impuestos de alrededor del 10-15% por habitante, ¿sí? No 50 o 80% como puede llegar a ser en Brasil ahora. No se puede redistribuir pobreza. Quieren copiar lo que Europa hace ahora, no lo que hizo para llegar a estar donde está. Por lo tanto, y simplemente, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Más 5 minutos. Más 5 minutos, tenemos tiempo todavía. Baste señalar que lo que se quiere hacer en Latinoamérica para desarrollarse no es lo mismo que hicieron los países desarrollados para desarrollarse por primera vez. Olvídense ustedes de las etiquetas capitalismo y socialismo por un momento. Les pregunto a ustedes, ¿se puede la gente desarrollar con una serie de trabas artificiales que impida que desarrollen sus talentos creativos, que ahorren, que inviertan y que cooperen con otras personas, formando y deshaciendo organizaciones todo el tiempo? La respuesta evidentemente es no. La pregunta es cuál de esas dos palabras, capitalismo o socialismo, encierra este espíritu emprendedor que quisiéramos emular. Ahora, ¿qué está pasando en Latinoamérica? Les decía, países por supuesto como Venezuela y países como Ecuador, lamentablemente siguiendo su camino, se encuentran con una serie de problemas gigantescos porque quieren hacer una combinación de comida y veneno. Ahora está de moda ser de centro, es decir, todo el mundo quiere ser de centro o moderado, como si la combinación de comida y veneno fuera algo virtuoso. Hey, no comamos solamente buenos alimentos, no nos nutramos bien. Pongámosle un poco de veneno para no ser radicales, extremistas y exagerados. Y entonces el socialismo del siglo XXI está tratando de hacer unas cosas raras e interesantes, pero se mencionó la Unión Soviética, la nueva política económica de Lenin. En realidad eso fue a regañadientes, con la oposición de todo su partido comunista de la Unión Soviética, y se lo hizo para salvar a la gente que estaba básicamente muriéndose de hambre porque la producción del agro había sido socializada y la gente se estaba muriendo en el invierno. Ahora les pregunto a ustedes, ¿cuál fue el primer experimento comunista o socialista de América? Estados Unidos. Lo que actualmente es Estados Unidos vio el primer experimento comunista. ¿Cuándo? Cuando los peregrinos se bajaron del Mayflower y establecieron una comunidad en la cual, según el principio de cada cual según su habilidad y a cada cual según su necesidad, se iban a repartir los frutos del trabajo. Lo hicieron por razones religiosas, era comunismo voluntario, no era con Estado. Pero es que no se necesita el mal y la agresión del Estado para hacer cosas tontas. Basta hacer cosas tontas. La mitad de los peregrinos muere en los primeros 2 inviernos. Y entonces sí, son los indios americanos que tenían propiedad privada, comercio interregional, y eran grandes navegantes y comerciantes de sus costas los que les rescatan. No sé si llegó a haber un pavo o no, pero esa es la historia real de Thanksgiving, del Día de Acción de Gracia en los Estados Unidos. Entonces, es muy interesante porque Rusia reencuentra el capitalismo con Lenin, ese 3-4% de tierras que son devueltas a los kulaks, a los campesinos libres, produce el 30% de la producción agrícola durante los siguientes 70 años de la Unión Soviética. Imagínense la superioridad productiva del capitalismo, de la propiedad privada. Y, mientras tanto, en Estados Unidos, no mientras tanto, pero al otro lado y 200 años antes, se había intentado, sin ningún éxito por supuesto y con resultados desastrosos, el socialismo. Socialismo en Estados Unidos y capitalismo en la Unión Soviética. Irlanda, 900 años sin Estado. Son cosas como para pensar un poco. Y para terminar, simplemente terminemos con el título de la presentación original, porque hay bastantes cosas que dijeron mis compañeros de panel que me dio para comentar y desviar un poquito el tema, pero
es muy interesante porque, ¿qué pasa en una sociedad puramente capitalista con los pobres? Para empezar, la mejor política social, entre comillas, y yo detesto el término, porque yo no creo que a la gente hay que diseñarle la vida, entonces las políticas son ya de por sí un intento paternalista de una clase social o de una élite que se cree capaz de ver por los demás o de velar por los demás. ¿Sí? Su voto es sagrado cuando votan por la izquierda, pero si no votan por la izquierda, han sido engañados por el sistema y por el neoliberalismo y qué sé yo, bueno, otras palabras inventadas. Y lo que ocurre es que los pobres generalmente crean sus propias soluciones en la medida en que no aparece la mejor política social. ¿Cuál es la mejor política social? El empleo productivo y creciente, con mejores salarios, que ofrece el capitalismo. ¿Qué hacen los pobres mientras tanto y quién ayuda a los pobres? Los pobres, en 2 países principalmente, y sobre esto quiero recomendarles 2 libros muy, muy interesantes. Hay una investigación de David Beito que se llama From Mutual Aid to the Welfare State, o to Welfare State, y en Argentina, un libro de Venegas Lynch y Martín Krause, que se llama En defensa de los más necesitados, que cuenta como en estos 2 países liberales, bastante liberales en el siglo XIX, por lo menos relativos a todo el resto del mundo, y no se diga a lo que vivimos actualmente, que es una economía mixta o socialdemocracia mundial. Estos 2 países, Argentina y Estados Unidos, se caracterizan por tener fuertes asociaciones de ayuda mutua, fondos de ahorro conjuntos de los trabajadores, sistemas de ayuda y de ahorro para la vejez, sistemas de salud, etc. Se fue el tiempo. ¿Sí? Ok, terminamos. Y les quiero dar para terminar entonces un caso de Ecuador. En Ecuador existe un barrio muy pobre que se llama el Comité del Pueblo. A Rafael Correa no le gusta mucho que yo cuente esto, por supuesto, y que nadie cuente, porque significa que gente como él no son necesarias en la sociedad y que probablemente están haciendo daño. Les dejo a ustedes la conclusión. Este barrio pobre se llama el Comité del Pueblo. La gente paga $3 mensuales por familia, se hace medicina preventiva y tiene un fondo para emergencias. Y la gente se presiona y se impulsa mutuamente para hacerse los chequeos, porque de otro modo la cuota sube para todos. Eso se llama, y esa es la salida para Latinoamérica, integrar, quitar trabas y permitir la inclusión con pleno derecho y no como ciudadanos de segunda a los pobres. Eso se llama, damas y caballeros, y esa es la salida en la sociedad libre para que no haya pobres y no haya pobreza. Eso se llama capitalismo popular. Muchas gracias. A quantidade de perguntas que estão vindo é enorme, eu vou ter que sempre juntar 2 ou 3 para a gente otimizar o tempo. A primeira vai para o Rodrigo. A primeira pergunta é da Caroline Dalcastel, do PS Júnior da URGS. Em uma sala de aula, todos têm as mesmas condições de aprender, recebem os mesmos materiais, escutam o mesmo professor. Podemos comparar tal ambiente à sociedade desigual que vivemos? E, com isso, eu agrego a pergunta do Rafael Machado, estudante de administração. Rodrigo, os valores culturais de uma nação determinam uma tendência mais capitalista ou socialista da mesma? Vamos tentar essas 2 perguntas simples em 2 minutos. A igualdade na sala de aula não é igual, porque os seres humanos não são iguais, nascem diferentes, têm famílias diferentes, têm criações diferentes, nunca vai ser igual. Eu até posso ter um pouco mais de simpatia pelas pessoas que argumentam em prol de melhores necessidades para todos, e vamos discutir os meios para isso, em vez de monopolizar o fim, Estado, como sendo o único meio possível. Agora, as pessoas sempre vão ser diferentes, a criação é diferente. Então, mesmo numa sala de aula, vai ter sempre os alunos se destacando por suas habilidades diferenciadas, por seu esforço, pelo motivo que for diferenciado. Então, é uma utopia também falar em igualdade de oportunidades. Nunca vai existir isso. Felizmente, nós não somos insetos gregários, nós não somos cupins, abelhas, nós somos seres humanos singulares. E sobre o fator cultural, eu acho que, sem dúvida, é importantíssimo. Quer dizer, você imaginar que um país como o Brasil e quase todos da América Latina, com esse forte ranço coletivista, por exemplo, paternalista, onde você acha que o sucesso alheio é quase um pecado, onde você demoniza o lucro, onde você idealiza a inveja, a mediocracia em vez da meritocracia, isso tudo leva muito tempo para ser mudado, né? Então, é importante. Agora,
Em contrapartida, você imagina civilizações parecidas, povos iguais, culturas semelhantes que foram rachados no meio, como Coreias, como Alemanhas, que uma deslanchou e a outra ficou totalmente para trás, no atraso, na miséria e na escravidão. A diferença era a liberdade individual. Dando liberdade individual, você consegue, acho que, superar as barreiras culturais com o tempo. Bom, a próxima pergunta vão ser 3, e como o Rodrigo respondeu um pouco mais rápido, acho que ele vai lhe ceder, professor, um pouco do tempo dele. As 3 perguntas são, a primeira do Leonardo Reck, da estudante da URGS. Diante das vantagens do socialismo, o que explica o constante fluxo de pessoas para saírem destes países, como Cuba? A Silvane da Silveira Assessoria pergunta se o socialismo é um sistema justo e natural, porque os países como Cuba, Coreia do Norte e mesmo a Venezuela são ditaduras. E o Maurício Filipão, do IEE, pergunta por que o socialismo sempre está baseado em partido único e supressão da liberdade de imprensa, ou seja, na supressão da pluralidade. Por senhor. Pois não, obrigado. Eu não disse que o socialismo é natural nem justo. Eu levo a sério a opinião dos outros e, para tanto, procuro ouvir o que os outros dizem. Eu, em nenhum momento, isso aqui está gravado, disse que o socialismo era um sistema justo e natural. Não foi isso. Até porque é histórico. Segundo minha opinião, é um resultado de uma evolução histórica da humanidade, um resultado contestado por alguns, mas é o resultado que se coloca, segundo minha opinião, no horizonte do processo histórico. Muito bem, mas isso não é natural, isso é uma conquista, poderá ser, não é fatal, porque nada na história humana é fatal. Então, eu queria retificar. Quanto às questões as barreiras, as fugas, etc., eu diria o seguinte, que, primeiro, eu não estou defendendo, em particular, nenhuma espécie de repressão política. A repressão existe em todos. Eu não conheço nenhum Estado que não exerça repressão. As condições de Cuba são peculiares, eles vivem na angústia lá, estão do lado de Miami. Você, de Havana, vê as luzes de Miami. Sofreram várias tentativas de invasão por parte dos Estados Unidos. Isso é um ponto. 2, as dificuldades econômicas de Cuba também são conhecidas. Está isolado, integrado, de modo que haja gente que queira sair. Eu sou favorável, isso aí é a posição do governo. Aqui saiam. Eu acho que eu sempre fui, não é nesse ambiente aqui, para fazer média. Eu não faço média. Até se eu fizesse média, não teria me chamado. Porque acho que quiseram dar um contraponto aqui às opiniões que defendem o liberalismo, alguém que defende o socialismo. Então, eu não vim aqui para fazer média, para esconder minhas opiniões de modo algum. Eu estaria sendo infiel e até indelicado em relação ao convite que eu recebi, para não discutir questões de caráter. Mas o que eu digo é isso, eu não estou discutindo esses pontos. As divisões do mundo, muitas delas, foram resultado da história universal. Foi mencionado a Alemanha. É bom lembrar que a Alemanha, será que já esqueceram isso? A Alemanha queria conquistar a Europa toda. E depois de ter conquistado a França com extrema facilidade, feito os ingleses apressadamente embarcarem em Dunkerque e voltarem para a Inglaterra, ela jogou todo o seu peso militar em cima da União Soviética. Foi derrotada numa guerra terrível, violenta. E se os soviéticos chegaram onde chegaram em 1945, foi rechaçando uma invasão de seu território, é bom lembrar isso. E da invasão de seu território fizeram parte muitos daqueles países que depois ficaram sob tutela soviética. Romênia, Bulgária, Hungria. Então, foi um fato histórico. Não foi uma decisão. As luzes do Ocidente são fortes, e realmente uma lição que os socialistas devem tirar, em geral, é que não se troca a vontade de satisfação individual, a busca da felicidade, que concretamente é a busca do prazer, das coisas boas e interessantes, com palavras. E um dos erros do socialismo foi achar que, com discursos ideológicos puramente, seria possível evitar com que, por exemplo, em Berlim, se fizesse aquela comparação entre as luzes do Ocidente e aquela austeridade prussiana de Berlim-Este. Mas é um fato, e quem quiser verificar o fato tem todas as facilidades para verificar, que não por acaso um termo, um neologismo
forjado nos últimos anos, que se chama Ostalgie, nostalgia do Oeste, existe. Por quê? Porque havia serviços, escola pública de boa qualidade, havia saúde pública, havia a solução do problema habitacional muito grande. O que não havia é essa liberdade individual e um muro é sempre antipático. Querem pular, né? É só perguntar, né, para a Palestina retalhada. Então é isso. Eu não sou a favor dos muros, não, né? O Rodrigo pediu de volta um pedacinho do tempo. Por favor, por favor, por favor. Eu fico feliz de saber que o senhor defende a abertura do muro da Ilha Presídio. Caribenha, eu só temo que não vai ficar nenhum. Talvez Fidel e Raul, mas acho que até eles iriam para Miami também, se todo mundo fosse. O humor é bom. O humor é bom, mas essa experiência não foi feita, e o fato é que há um acordo que poderiam sair de Cuba. Agora, a dificuldade, e não só para os cubanos que querem ir para os Estados Unidos, mas também daqueles desempregados no México que gostariam de entrar nos Estados Unidos, é que o muro está ali, né? Tem um outro muro ali, já ouviram falar? Não, uma pequena diferença entre o muro que proíbe a entrada de gente e o muro que proíbe a saída do próprio povo. Depende, porque as pessoas saem, muitas vezes, porque querem uma outra vida. A Ione Sanches não consegue vir ao Brasil pegar o prêmio dela, que foi concedido. Bom, muito bem, eu não estou... Aí vamos estar no pormenor em cada caso. Deve ter coisa muito desagradável mesmo. Eu estou falando de uma situação geral, e não de um exemplo particular. Exemplos que nós vamos encontrar são todos muito discutíveis. Eu estou dizendo... é isso. Bom, muito bem. Por favor. O Eduardo Gayer, aqui da PUC, pergunta para o professor Juan Fernando: se a classe média é um produto do capitalismo, este não pressupõe necessariamente a má distribuição de renda? Sim. ¿Qué pasa si todos quienes estamos aquí recibimos 1,000 reales? En un año vamos a estar iguales con respecto al uso de esos 1,000 reales. Hay gente que va a convertir esos reales en caipiriñas. Hay gente que va a convertir esos reales en feijoadas, probablemente yo. Hay gente que va a ahorrar. Otros tomarán esos ahorros como préstamo, como crédito, e invertirán. Las diferencias siempre van a estar apareciendo. Si repartimos mañana la riqueza de todos los habitantes del planeta por igual y las tierras por igual, nuestros hábitos de trabajo y de ahorro distintos nos van a llevar a estaciones distintas de la vida. Eso es inevitable. La pregunta no es solo si es que los barcos son más grandes o más pequeños o si están en distintos niveles del mar. La única pregunta relevante para quienes no somos envidiosos es: ¿están subiendo la marea todos los barcos? Esa es la única pregunta que importa. Si unos suben más porque trabajan más, ¿me está afectando? Michael Dell começou com $1.000, criou a Dell. Bom, essa pergunta é do Guilherme Maraloni, e eu vou fazer para os três. Ambos os três têm um bom conhecimento sobre isso. Como avaliam a influência do Fórum de São Paulo no continente? Péssima, né? Quer dizer, eu não acredito que muita coisa articulada saia de lá. Hoje em dia virou um antro para receber os xiitas que ainda acreditam nos modelos fracassados. Eu acho que a ALBA representa um perigo maior agora, tentando articular essa esquerda nesse socialismo do século XXI. Inclusive, me parece que está ocorrendo concomitantemente a esse evento, o evento que o Hugo Chávez organizou da Quinta Internacional Socialista. Né? Quer dizer, a insistência, errar é humano, insistir no erro é burrice, ou oportunismo. Agora, o Foro de São Paulo em si não acredito que tenha muito efeito. Agora, o que as pessoas ali presentes, os grupos terroristas de esquerda até hoje, como as Farc, que sequestram, né, que traficam drogas, e aliadas aos partidos de esquerda do continente, as piores ditaduras do continente, de fato causam um estrago que está aí o resultado. A América Latina lutando com afinco para substituir a África como continente perdido. Né? Então, é esse o resultado.
E a sua opinião, professor? Qual a influência do Foro de São Paulo? Eu devo confessar que nunca participei do Foro de São Paulo, porque eu nunca fui convidado. Curiosamente, o primeiro foro que eu tenho vindo é o Foro da Liberdade aqui. Parabéns. E no seu país, como vai el Foro de São Paulo? Muy bien, les va muy bien a ellos, al resto es a los que nos va mal. La gente del Foro de Sao Paulo es gente muy inteligente que se dio cuenta de que quienes estamos a favor del mercado y quienes estamos a favor de la empresa no somos los mismos. Lo que se conoce como derecha en Latinoamérica es gente que está a favor de la empresa, es pro empresa. No es lo mismo que ser pro mercado y ser liberal. Lamentablemente, la mayoría de empresarios, y qué pena tener que mencionar un ejecutivo de empresa que estuvo ayer aquí, nos dan una clara demostración de que hay mucha gente que es pro empresa, pero no es pro mercado. Les encanta socializar las pérdidas y pasarnos la factura a nosotros. Y el Foro de Sao Paulo está lleno de estos economistas. ¿Saben? Les pregunto nada más una cosa para cerrar la idea. ¿Cómo se distingue, damas y caballeros, un mal economista de un buen economista? El mal economista se concentra en el empresario, en el productor o en el Estado, ¿no es cierto? En este lado. El buen economista se concentra en el consumidor y que tenga más opciones. Esa es la diferencia. Entonces, en el Foro de Sao Paulo también están los malos empresarios y la falsa derecha. Esos son los mejores aliados del Foro de Sao Paulo porque les están haciendo el juego y les han preparado el terreno durante todos estos años. Esos son los que les han entregado la victoria estratégica en bandeja de plata. Agora para o Rodrigo Constantino. Duas perguntas. Uma pergunta. Numa crise como a de 2008, 2009, o que aconteceria se o governo dos Estados Unidos não interviesse na economia? Do Rodrigo Preto, aluno da PUC. Uma melhoria no sistema. Algumas empresas iam quebrar, o que é absolutamente natural. Capitalismo sem bancarrota é como cristianismo sem inferno, não combina. E a estrutura de capital ia se reajustar de forma muito mais saudável, ia ser realocado para onde há necessidade de fato para atender a demanda efetiva. Ontem nós vimos a palestra inaugural do Fórum, para mim uma surpresa, nem tanto surpresa, um pouco decepção, mas é natural que grandes empresários, ainda mais do setor automotivo, por exemplo, estejam defendendo essa intervenção maciça do governo para salvar empregos, a começar dos próprios CEOs. O fato é que não há sentido algum, por exemplo, do taxpayer americano, o que já começa com um nome melhor, né? No Brasil chamam de contribuinte, é um eufemismo e tanto, mas o taxpayer americano não deve ser forçado a sustentar a GM, uma empresa ineficiente, à força. Ele não quer, ele está dando o voto dele diário, o professor falou de maioria, mas a verdade é que o mercado é o grande plebiscito democrático diário, onde você vota do seu bolso a cada dia o produto que você deseja. E os consumidores americanos estão avisando que não querem os carros da GM pelo preço que estão, porque é ineficiente, porque tem um passivo trabalhista enorme, coisas do tipo. Então, eles não devem ser obrigados pelo Estado, sob a mira de uma arma, a bancar a ineficiência de uma empresa. Então, a intervenção ela vem salvar os ineficientes. Imagina se o governo interviesse no passado para proteger empregos dos produtores de vela, porque a eletricidade vem aí ameaçando esses empregos. Como é que estaria o mundo hoje? Nessa mesma linha, o Matheus Gonzalez, estudante de economia da PUC, pergunta: senhor Rodrigo, com certeza o senhor não é favorável aos subsídios, porém, o que acha de tal fato ser necessário para algumas regiões que são menos favorecidas que as outras? Hong Kong e Singapura não foram muito favorecidas pela natureza, não tem recurso natural, não tem nada, e, no entanto, não precisa ficar dando subsídio agrícola, por exemplo. Eles têm uma economia livre e, por isso, prosperaram. Nova Zelândia, e, pelo incrível que pareça, através de um governo
de esquerda fez reformas liberalizantes, inclusive reduzindo drasticamente os subsídios agrícolas, e a produção disparou. Então, eu não vejo necessidade alguma de subsídio, hora alguma, em setor algum. Isso é uma intervenção totalmente desnecessária do governo, que gera má alocação de recursos, desvia os recursos da utilidade mais necessária, mais efetiva, eficiente, e só tem a gerar malefícios. Então, não tem essa de que precisa, em regiões menos favorecidas, de subsídios. É o contrário. Eu tenho o risco do efeito contrário, da maldição, por exemplo, do ouro negro. Eu, como carioca, tenho um pouco de receio dessa recente descobertas aí de pré-sal e coisas do tipo, porque o governo vai ter aí uma fonte mais fácil de recursos, o que é sempre prejudicial, né? Vamos ver quais são os principais países exportadores de petróleo no mundo. Nigéria, Rússia, Irã, Iraque, Venezuela, não me parecem muito bem. Em contrapartida, temos Japão, Inglaterra, nós temos vários outros países importando petróleo, e muito bem, obrigado. Então, não precisa de subsídio em canto algum. Para o professor Quartim de Moraes, do Christian Jochen Liquid Democracy de Berlim. O senhor falou que, para os socialistas, a esfera de mercado não contém nenhum princípio imanente de autorregulação. As constantes escolhas dos consumidores não representam uma forte regulação? Com certeza, elas exercem um efeito de equilíbrio no lance seguinte da produção, porque a produção vai procurar correr ali onde já há uma demanda solvável e já testada. Isso, claro, não estou contestando. Quando eu digo, aliás, é que o tempo é curto e a gente precisa ter um mínimo de boa vontade para não interpretar da maneira, não me refiro a essa pergunta, mas em geral, num debate desses, não interpretar da pior maneira possível uma frase que necessariamente não tem toda a clareza que poderia ter, até porque necessitaria uma explanação maior. Eu acho que o desequilíbrio pode estar no mercado de capitais, porque quem tem uma soma e vive do juro financeiro, quem tem, para isso é preciso o quê? Ter 10 milhões de dólares para poder viver um padrão de rico apenas de suas finanças. Muito bem. Qual é o seu objetivo? É encontrar uma taxa de juros que lhe permita, no fim de cada ciclo, obter esse juro. Esse é o problema. O problema está no mercado de capitais, fundamentalmente. Eu não estou falando de uma feira. Eu adoro ir em feira. Não gosto de pastel de feira porque dá um colesterol terrível. Mas eu gosto da feira. A situação histórica do mercado, a troca de produtos, aliás, não é uma peculiaridade minha. Eu acho que é um prazer em percorrer uma feira, em negociar, em discutir. Dá mais uma dúzia de banana por esse preço e tal. Isso eu acho, isso é alguma coisa que é uma bela invenção da humanidade. Explorando o vendedor? Perdão? O senhor não estaria explorando o vendedor, né? Um pouquinho. É a luta, um pouquinho, quem sabe. Mas, quer dizer, isto eu sempre, na esquerda, em debates, sempre disse, a produção de mercadorias é um grande salto na evolução da humanidade. Eu não sou mercadófobo. Eu acho que o problema está no mercado de capitais. Para manter a lucratividade dos investimentos, é que toda aquela aventura foi feita. E aí, realmente, nós temos análises divergentes. Eu não acho que o problema foi o Estado. Se o Estado não tivesse intervido, ia ser o quê? Muito bem, como eu dizer, uma destruição criativa, mas qual é o tamanho dessa destruição? Nós não sabemos. E qual seria, isso como eles avaliaram, qual seria o custo social, o custo de sofrimento da não intervenção do Estado? Quem sabe, dizem, né? Eu não sou economista profissional, diferentemente do Rodrigo, mas eu digo, qual seria o tempo para se relançar a produção? Dizem, haveria uma depressão tão profunda como a dos anos 30, depressão que prolongou-se até a guerra, que foi só a guerra. E a participação de milhões ou de centenas de milhares na guerra que permitiu o pleno emprego nos Estados Unidos. Só voltou a isso. São os dados que constam. Não sei se é exatamente assim, não tem aqui estatística, mas é isso. De modo que, enfim, o problema da desregulação e do risco sistêmico é o problema do mercado financeiro. Não é o feirante, francamente. Vamos ver de que mercado nós estamos falando. Bom. Professor Juan Fernando, uma pergunta do Rodrigo, aqui da PUC. Se a União Soviética era a segunda potência mundial, por que o socialismo não continuou? O que o seu país está fazendo, seguindo os passos assim, de objetivo? Quais são alguns exemplos pontuais de ida ao socialismo e cerceamento das liberdades en tu país? En Ecuador. Para empezar, el partido del presidente tiene los 3 poderes del Estado bajo su control.
los movimientos, los grupos independientes para opinar en el referendo a favor o en contra de la Constitución socialista teníamos que registrarnos como partidos políticos. Por lo tanto, para opinar en Ecuador, por lo menos durante el tiempo del referendo, aparecer en radio, en televisión y pagar por uno comercial, por una publicidad, una propaganda, había que ser partido político. Y por supuesto, cada vez más eso significaba solo el partido político oficial. Y entonces, desde el punto de vista de las instituciones democráticas, el socialismo del siglo XXI hace algo muy inteligente. Aprovecha ese exceso de caballerosidad que existe en el otro lado y lo subvierte y lo usa a su favor. Fíjense ustedes esta tremenda ironía. En una sociedad socialista, los liberales no pueden reunirse. En una sociedad liberal, los socialistas pueden conspirar contra el orden liberal. ¿Somos demasiado caballeros? Les pregunto a todos ustedes. Entonces, esto es solamente en el campo de lo electoral, pero si es que tomamos otros 30 áreas, y nos faltaría tiempo para eso, les podría contar cómo la llamada revolución ciudadana en el Ecuador tiene todo menos de ciudadana. En realidad es una revolución burocrática o es una revolución de quienes trabajaban en las ONGs. Y es que tenemos un problema quienes estamos en el otro lado. Estamos en el sector privado trabajando y produciendo y ocupados. Hay otra gente que vive del Estado y de las ONGs y tiene tiempo para estar en las calles agitando con banderas, haciendo manifestaciones, y parece que nos representaran a todos, pero no nos representan. Y cuando ellos llegan al poder, simplemente sienten que ellos sí son la verdadera voz del pueblo, y ese es el problema en lo político y en lo económico. Muito obrigado. Como liberais, nós gostamos de poucas regras, mas gostamos também de cumprir estas regras. Então, para respeitar o horário, eu vou fazer 3 perguntas para os 3 palestrantes e os 3 vão encerrar a sua participação em 2 minutos cada um. Da Gabriele Voleto, Antônio Meneghetti, Faculdade. O filme 1984, e eu adiciono também o livro A Revolução dos Bichos, é uma forte crítica ao socialismo. Gostaria da opinião dos palestrantes sobre isto. Do Vasco Trindade, do IEE, o liberalismo, mais do que uma filosofia política, é uma filosofia de limitação do poder. Quando no socialismo todos os meios econômicos estão nas mãos do Estado, como se pode limitar o poder do Estado? E, finalizando, como entendem o fato de que quanto mais socialista for o país, medido pelo tamanho do Estado e pelas inúmeras intervenções dele, que ele é capaz, mais pobre e menos educado e mais infeliz é esse povo? Em 2 minutos. George Orwell, com 1984 e Revolução dos Bichos, é fundamental o alerta, e tanto que não pode ser lido esse livro em Cuba. E 1984 chegou, o Big Brother também chegou, está de olho na gente, está de olho no nosso bolso, só tem um mecanismo de defesa, é lutar contra isso, nas ideias e tudo mais. Tem gente que preferiu ir embora do país. A segunda eu esqueci. Vai para a terceira? A terceira eu também esqueci. O liberalismo é uma filosofia política, é uma filosofia de limitação do poder. Quanto mais descentralizado o poder, é óbvio que mais preservando a liberdade você estará. Né? O cão não morde a mão que o alimenta. Vou dar um exemplo só. No Brasil, o crédito já está quase metade concentrado na mão do governo, através de BNDES, BB e Caixa Econômica Federal. O governo ele concede metade do crédito nesse país. Esquerda detesta banqueiro, mas esquece que o maior banqueiro do país é o governo. Ora, 85% dos desembolsos do BNDES vão para grandes empresas, que poderiam se capitalizar tranquilamente no mercado financeiro especulativo, cruel, que ajuda a drenar justamente recursos de quem poupa para quem quer investir e produzir. E o fato é que o governo ele vem espantando o setor privado desse setor e concentrando o crédito todo nele. Ora, um dos 10 itens do Manifesto Comunista de Marx é justamente centralizar o crédito no Estado. É óbvio, se o Estado controlar o crédito todo, todos os governantes, os empresários são reféns dos governantes. Então, a descentralização do poder, o limite do poder é muito mais importante de quem está lá, se é um sujeito bom ou não, decente ou não, inteligente ou não. E a terceira? Como o senhor explica que no socialismo, pelo seu tamanho, as pessoas são mais infelizes?
Felicidade é uma questão subjetiva, né? O que eu posso objetivamente detectar é que os socialistas são mais pobres, miseráveis e escravos. E quando a gente faz o teste do pudim, né, o famoso teste do pudim, né, experimentar para ver, o que a gente vê é que o pessoal vota com o pé, muitas vezes com o próprio corpo no meio de alguma coisa que flutua e no meio de tubarões, para poder chegar em Miami. Então, assim, eles estão avisando claramente que eles estão infelizes. Então, a única conclusão que eu chego é essa. Professor. Então, a primeira é o Orwell, né, o romance do Orwell. Foi um romance um tanto datado na época, e que, de qualquer maneira, não era, pelo menos segundo o próprio Orwell, dirigido contra esse ou aquele regime. Era dirigido contra a concentração de poderes estatais e o poder que os mecanismos de controle teriam. Evidentemente, ele vem ao lado há uma inspiração liberal, evidente, que é a defesa do indivíduo, quer dizer, é alertar contra os riscos de um controle policial, e que levado, digamos, às últimas consequências científicas, porque a ideia de que você entrava na mente do sujeito e, para quebrá-lo de vez, identificava a pior fobia. E o caso, o fantasma pior do personagem central era aquelas ratazanas de Londres, né? Então, a ideia, ele está resistindo, e o último momento para quebrar a resistência dele é ameaçar de colocar o rosto dele numa jaula de ratazanas esfomeadas para que as ratazanas devorassem o rosto dele. É muito pesado, aliás, o texto do Orwell, né? Muito bem. Quanto ao segundo ponto, que é por que o Estado liberal... Liberalismo é mais uma filosofia política, é uma filosofia de limitação do poder. Sim. Quando o socialismo, todos os meios econômicos estão na mão do Estado, como se pode limitar o poder do Estado? Sim, é uma pergunta sintética. Primeiro, que eu não sei se todos os meios do poder estão no mão do Estado. Eu acho que a gente não pode, por decreto, dizer que a China não é socialista. A China se considera socialista. E não somente é o país do mundo, como você sabe, que tem há 30 anos as maiores taxas de crescimento econômico, é um critério, para mim não é um critério absoluto, não é um critério, tanto que eu nem evoquei isso até agora, estou aqui no finalmente aí da reunião que eu estou mencionando esse caso da China. Agora, de longe, ao contrário, a China tem uma experiência que eu classifico de uma NEP prolongada, uma NEP em escala gigantesca e por um tempo prolongado, né? E nós não sabemos onde isso vai dar. Seguramente há uma contradição entre o forte capitalismo e o poder político do Partido Comunista. O que vai acontecer com essa contradição, eu não sei. Desejo que não seja uma guerra civil destrutiva, mas que há uma contradição de interesses, há harmonia equilibrada nesse momento. Há um equilíbrio sistêmico ali, mas tenso, uma forte tensão. Bom, e a terceira? Né? A terceira, por que... Tanta gente foge do socialismo, é isso? Não. Porque quanto mais socialista o Estado, mais infeliz e pobres as pessoas. Eu retomo, faço minhas, em vários pontos concordo com ele. O primeiro é que a felicidade é algo muito subjetivo. Então é difícil. Eu não tenho um felicidadômetro, né, para ver quão feliz. Quanto à questão de fugir, realmente essa é uma velha polêmica, até desgastou e muita coisa desagradável foi dita de lado a lado. Agora, o fato é o seguinte, os Estados Unidos ainda são, com todas as suas dificuldades, o polo da riqueza. Então, não são só os cubanos que se sentem desvinculados do socialismo e querem ir para lá. Tem toda a América Central, vai ficar naquela fronteira com o México, a um tal ponto que, para nós, brasileiros, podermos entrar no México, a dificuldade para nos conceder um passaporte é imensa. Não, perdão, passaporte, um visto é imensa. Filas terríveis. Então, o problema todo é a riqueza e a prosperidade estadunidense atraem gente do tempo todo. Eu não sei, como eu também não fiz nenhuma entrevista com os tais balseiros de Cuba, eu não sei que a motivação de alguns é puramente ideológica e a de outros é utilizar a acolhida, que certamente serão favoráveis dos Estados Unidos, para passar na frente da fila dos mexicanos, dos hondurenhos que estão ali tentando atravessar e que tem até um muro para impedi-los de atravessar. Muito obrigado. O filme e o livro, 1984 e Animal Farm. Sí, claro, são conhecidos. O filme é uma forte crítica ao socialismo. Qual a sua opinião? O livro... Estos libros.
Es muy interesante porque Orwell se consideraba un hombre de izquierda, ya veía los peligros que iba a haber. Y también hubo en su momento los anarquistas en Rusia que rompieron con los bolcheviques, se separaron de los bolcheviques porque vieron hacia dónde iba la cosa. Lo que ocurre es que no se puede querer socialismo sin violencia. El socialismo a veces más que, yo no estoy de acuerdo con mis compañeros cuando tratan de definir el socialismo como una filosofía o como una religión. A mí me parece que es un brebaje de brujas el socialismo, es un brebaje, un menjurje donde están mezcladas las peores ideas humanas y las falacias económicas, porque si los productos de México empiezan a ir a Estados Unidos, en exportaciones, por ejemplo, los socialistas se van a quejar de que la riqueza de México está yéndose fuera del país. Si es que la gente se va, entonces Estados Unidos les está seduciendo con el capitalismo y el consumismo. Si es que vienen las inversiones de Estados Unidos, entonces la inversión extranjera está apoderándose de las riquezas naturales y quieren hacer una ganancia. Entonces, no se puede quejar uno de todo al mismo tiempo, uno tiene que elegir ciertas cosas, o nos desarrollamos o cuidamos del medio ambiente, pero no le podemos criticar por desarrollista. La izquierda en Ecuador le critica a Rafael Correa por desarrollista, pero al mismo tiempo le critican por ser demasiado ecologista. Bueno, pónganse de acuerdo entre ustedes mismos y luego comienzan a criticarnos. Mientras tanto, el resto de nosotros estamos trabajando. Muito obrigado. Acho que o senhor alongou pouquinho, já respondeu as três. Eu gostaria de agradecer a todos a participação nesse primeiro painel. Muito obrigado.